Hello everyone, my name's Anna and I'm here today to talk about my journey with English. In this video, I want to tell you how I studied all by myself, give some tips, share free materials, and provide a list of what to study. By the way, I'm not going to do this whole video in English because after it would take me a long time to add all the subtitles, but don't worry because I already made a list of a bunch of cool videos that I will record and share in this new channel. I am also planning to do some vlogs in English to teach vocabulary, share lessons, and create more interesting content. So please don't forget to subscribe to my channel and stay tuned for more updates. So now let's switch to Portuguese. Mas é isso, gente, depois dessa introdução, bora lá então explicar o que vai ter nesse vídeo. Aqui eu quero contar um pouquinho pra vocês como que eu aprendi inglês sozinha. Eu vou dar também algumas dicas para vocês de como vocês podem aprender sozinhos e sem gastar. Eu vou disponibilizar aí alguns materiais gratuitos e também uma lista do que estudar. Quero dizer também que esse vídeo ele já foi feito no YouTube num outro canal meu. Eu tinha um canal onde eu dava dicas de inglês, só que aquele canal ficou bagunçado porque eu também mostrava outros tipos de conteúdo. Então eu resolvi começar esse do zero. Eu também tenho um outro canal onde eu mostro a minha rotina, então eu vou deixar aqui na descrição também caso você goste. Mas esse canal, como eu falei ali na introdução, vai trazer muito conteúdo em inglês, então o foco aqui realmente vai ser em inglês. Então se tu estuda, realmente, por favor, não se esqueça de se inscrever. Bom, quero começar então contando um pouquinho sobre a minha jornada com o inglês, como eu aprendi de fato. E assim, gente, vocês vão ver que eu aprendi de uma forma muito natural e com imersão. Por quê? Porque ali a partir dos meus 11, 12 anos de idade, eu comecei a ver muito filme e série em inglês. Nessa época eu já gostava muito de ouvir músicas em inglês, então era uma coisa que já fazia parte da minha rotina. E quando eu falo que eu via muito filme e série, gente, eu realmente via muito filme e muita série. E tudo legendado, né? Então, o áudio em inglês e a legenda em português. Vida que segue. Quando eu tava assistindo esses filmes e essas séries, eu nunca via com a ideia de aprender inglês. Eu simplesmente tava ali assistindo sem nenhum motivo especial. Inclusive, eu comecei a assistir com uma série que tava demorando pra dublar. Então, eu pensei, cara, eu vou ver legendado e é isso. Então, eu comecei a assistir a série legendada. Quando eu vi que todas as séries que eu gostava saía primeiro legendado do que dublado, eu comecei a seguir assim com as outras também. Feito isso, passou uns 4 anos, se eu não me engano, 4, 5 anos. Daí teve uma vez que saiu um episódio de uma série que eu tava muito ansiosa e eu não tava conseguindo esperar sair a legenda, porque o que acontecia? Saiu o episódio e daí durante a madrugada uma equipe ali legendava o episódio e de manhã geralmente a legenda já tava disponível ali pra eu baixar, sincronizar com o vídeo e assistir. Só que essa série eu tava muito ansiosa pro episódio e eu não tava conseguindo esperar. Então quando saiu o episódio já em inglês, eu falei, vou assistir mesmo que eu não entenda, sem a legenda. Gente, eu assisti esse episódio e eu achei bizarro, porque quando acabou eu fiquei assim, gente, eu entendi 80%. Como assim eu entendi? E daí nisso eu percebi que sem querer eu tinha aprendido inglês de tanto consumir conteúdo em inglês. Que é assim, gente, se a gente for analisar como a gente aprendeu o português, é dessa forma. A gente convivia ali com pessoas que falam português e aos poucos a gente foi repetindo, foi entendendo e foi aprendendo. E meio que eu fiz isso com o inglês, porque como eu não estava morando nos Estados Unidos, a minha forma de estar perto de pessoas falantes foi consumido conteúdo. E como eu consumia tanto conteúdo, eu acabei aprendendo. Então, no momento que eu percebi que eu tinha aprendido dessa forma, daí sim eu fui atrás de estudar. Eu nunca tive uma rotina de estudo certinha, mas eu comecei a pegar livros de inglês da escola mesmo, procurar canais que falavam em inglês e comecei a consumir mais conteúdo ainda. Além de eu ver canais que falavam sobre livros em inglês, que era o que eu gostava, e inclusive na hora das dicas eu vou falar um pouco sobre isso, mas além de eu ver esses canais, eu comecei a procurar canal de professores que ensinavam a gramática, mas em inglês, ou seja, tipo, nativos ensinando a gramática. E daí sim eu comecei a estudar. Eu comecei a anotar num caderninho. E outra coisa que eu gostava de fazer também era assim, eu estou viciada em uma música, quero cantar ela certo. Então eu pegava a letra dessa música e eu anotava, eu escrevia mesmo, eu não imprimia. Por quê? Porque só o ato também de eu estar ali repetindo e escrevendo a mesma coisa 300 vezes já me ajudava a decorar a letra e também a ver como que escrevia certinho. Então eu fazia isso só com as músicas que eu estava viciada, justamente pra não ficar um estudo chato. Então pra mim essa jornada nunca foi chata, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu continuei consumindo os filmes, com o tempo que foi passando eu comecei a colocar a legenda em inglês também, conforme
eu via que meu inglês estava melhorando e eu também mesclei com os estudos. Como eu falei ali pra vocês, o meu início assistindo filmes e séries, que foi ali que eu, fiz a imersão e aprendi o inglês sem perceber, eu acho que se eu tivesse mesclando com estudos já desde o início, eu teria aprendido muito mais rápido, porque que nem eu falei pra vocês, eu comecei a ver filme e série ali numa quantidade absurda e depois de uns 4 ou 5 anos é que eu percebi que eu tava entendendo. Então, pra vocês verem que inglês não é miojo, gente, leva um tempo. Só que eu fico pensando, se naquela época eu já tivesse de fato começado a estudar, talvez esses 5, 4 anos poderia ter, diminuído, poderia ter absorvido mais coisas em 2, 3 anos. Mas, enfim, vida que segue. Eu continuei então ali na minha jornada. E daí eu continuei nessa jornada até eu completar 19 anos, porque daí o que aconteceu? Eu tava já ali entendendo, eu falava já inglês, eu já lia livros em inglês, eu já via muito conteúdo sem a legenda, e daí abriu vaga numa escola de idiomas aqui da minha cidade para professores sem experiência. Ai, tudo bom, computador? O brilho aqui é a minha ring light. Enfim. E daí quando abriu essa vaga, eu pensei, bom, eu sou uma pessoa que sabe inglês e eu não tenho experiência, então eu vou me inscrever. Me inscrevi ali na vaga com medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir. Fui lá, fiz uma semana de treinamento, aprendi sobre a metodologia, falando em inglês com os outros teachers, e daí até que aconteceu de eu conseguir essa vaga. Então, com 19 anos, eu comecei a dar aula de inglês, eu fiquei 2 anos nessa escola, e foi um período muito bom da minha vida, porque eu aprendi muito, Eu já tava ali estudando gramática sozinha, só que ali na escola, como a gente tinha que preparar aulas para turmas diferentes, níveis diferentes, eu aprendi muito mais, porque daí eu pegava um ponto gramatical e eu pensava em formas diferentes para ensinar para cada turma. Então, os adolescentes, eles aprendem mais com as séries do momento, vou criar alguma forma de explicar com as séries do momento. Eu tenho uma aula aqui para pessoas de 30 anos, vou ver exatamente o que eles estão falando e eu vou preparar uma aula focada nisso, Então, para adolescente, a gente ensina meio que com brincadeiras, ali pro pessoal mais velho, eu já fazia uma coisa mais séria. Então, foi um momento muito bom para mim, foi dois anos de muito estudo e muito aprendizado, e foi ali que eu percebi que eu realmente gostava do idioma e que eu queria continuar ensinando inglês. Então, foi um ponto muito chave para mim. Só que daí eu então acabei saindo da escola e fui fazer um intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. Caso você não conheça, esse intercâmbio é um intercâmbio que você vai morar com uma família americana e cuidar dos filhos dele. Ou seja, você vai falar inglês 100% do seu tempo, porque você vai morar ali com uma família norte-americana e vai viver a vida com eles. Então as crianças falando inglês, os pais falando inglês, e eu fiquei 2 anos nesse intercâmbio. Do you like cereal? Say yes, I love cereal. No. Okay, and you don't like milk? Achei que ela ia estar respondendo aqui. Gente, tem uma coisa que eu faço com ela. Eu mostro o colar que minha mãe me deu e eu pergunto, quem me deu esse colar? Daí ela fala, mãe. Daí eu pergunto, cadê a mãe? Daí ela fala, em casa. Daí eu falo, onde que é casa? Daí ela fala, Brasil. Deixa eu ver aqui. Sloan, who gave me this necklace? Mama. And where's my mom? Brazil, yeah, não. Agora ela fala Brasil direto, mas eu vou fazer outro café. Do you like coffee? Or Anna likes coffee? Yeah, Anna loves coffee. Okay. No. You too? No, you don't, right? Então, eu fiquei 1 ano morando na Califórnia, cuidando de uma menina de 7 anos e outra de 2. E depois eu fiquei 1 ano na Virgínia, cuidando de um menino de 8 anos e a menina de 7, que foi onde eu mais falava inglês. Porque, como na outra família tinha a menina de 2, às vezes eu ficava só com ela, ela não falava muito, apesar de eu ter que ler muitos livros em inglês pra ela. Mas na outra família eu já consegui praticar muito mais. E também teve o fato de que, estando lá, eu consegui fazer uns cursos bem legais de idioma. Eu fiz um, inclusive, na UC Berkeley, uma faculdade muito legal lá da Califórnia. Eu fiz um curso de gramática com nativos mesmo, e aquilo, assim, acrescentou muito no meu currículo e também me mostrou que realmente eu gosto muito do idioma, eu já sabia, mas isso me provou muito mais. E, enfim, eu continuo nessa jornada. Depois do intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz o mesmo intercâmbio de au pair, porém em Luxemburgo, e daí lá eu morei com uma família francesa, mas o objetivo da família era que eu falasse inglês com as crianças, para elas também aprenderem. Lá o menino de 5 já falava inglês, porque ele tinha nascido nos Estados Unidos, e eles
moraram um tempo lá. O pequenininho de 2, 3 anos, ele não falava, mas em um mês ali comigo, ele já começou a entender, porque criança aprende muito rápido. Então foi uma experiência bem legal e diferente, porque daí lá sim eu fazia atividades de ensinar inglês, e foi minha primeira experiência ensinando inglês para as pessoas que não falavam português, né? Eles falavam francês. Então foi uma experiência diferente. Claro, eu já alonguei bastante, eu tô falando pra vocês, né, desde o ponto que eu aprendi inglês até o ponto que eu já tava sabendo, mas eu alonguei até esse momento porque até hoje eu estudo inglês. Gente, inglês, por mais que você fique fluente, por mais que você saiba, você tem que continuar estudando. É um idioma que a gente tem que estar praticando. É que nem, por exemplo, sei lá, academia, treinar músculos, corrida. Se você fica um tempo sem fazer, você vai enfraquecendo. Então é uma coisa que a gente tem que estar ali constantemente fazendo. Então, por isso, hoje em dia, apesar de eu já estar dando aula, eu continuo estudando também para trazer o melhor conteúdo para os meus alunos de forma mais atual, porque a gente sempre vai aprendendo outras formas de ensinar, também para mim mesma, né, por crescimento pessoal mesmo. Dito um pouco aí da minha jornada com o inglês, eu vou agora falar um pouquinho para vocês, calma, deixa eu ver meu roteiro. Aí eu vou dar agora para vocês um pouquinho de dicas para vocês aprenderem sozinhos. Bom, eu espero que a minha jornada com o inglês já tenha dado algumas dicas de coisas que vocês podem fazer, para eu não me repetir tanto aqui, mas bora lá com umas dicas extras. A primeira dica que eu preciso dar para vocês é, na verdade, para vocês colocarem na cabeça de que aprender inglês não é miojo, não é em 3 minutos, não é em 1 ano. O que pode acontecer dentro de 1 ano, se você estudar todo dia, muito dedicado, pode acontecer do seu inglês realmente dar um super up, ou seja, você realmente vai ir do 0 para um nível intermediário. Isso pode acontecer. Então, não acredite em cursos na internet que falam pra você que vão te ensinar em 6 meses. E também, porque querendo ou não, um curso, ele vai te passar o conteúdo. Mas não depende só do curso. Depende de você também. Você tem que estudar. Você não tem que fazer só aquilo ali que tá no curso. Ai, vou ver uma aula, anotar, fazer exercício. É isso, vida que segue. Vou passar a semana toda sem abrir um livro em inglês. Não, é todo dia você estudando. Então, pra você ver algum resultado, você não pode desistir depois de 1 semana de estudo, 1 mês de estudo, 3 meses de estudo. Não, você tem que continuar. Isso aconteceu com a minha irmã. Ela queria aprender inglês, estudou ali por 1 mês, achou que já teria resultado, mas eu estudava 1 vez na semana e não é assim que funciona, gente. Realmente é um processo lento, tá? Você pode ver um resultado mais rápido se você for constante nos seus estudos, mas você tem que colocar na sua cabeça que é uma coisa que você tem que se dedicar e fazer todos os dias, ok? Dito isso de fazer todos os dias, a minha segunda dica é: coloque o inglês na sua rotina de todas as formas possíveis, seja trocando seu computador para inglês, o celular para inglês, seja colocando pequenas leituras de inglês no seu cotidiano. Por mais que você seja o básico do básico, tenta ir lendo de pouquinho a pouquinho algumas coisas. Claro que no nível básico, tipo, ainda não sabe nada, é realmente difícil, mas tenta ir colocando aos poucos. Quando eu falo pra colocar o inglês na sua rotina, vamos supor que você vai ir no mercado. Ah, eu vou no mercado, eu preciso fazer uma lista das coisas que eu tenho que comprar. Faz a lista em inglês. Ai, teacher, mas eu não sei o nome das coisas que eu quero comprar em inglês. E a internet aí, meus amores, tudo bom? Vamos fazer um uso aí da internet de uma forma um pouco mais legal, um pouco diferente. Então vamos lá, ah, eu quero comprar, sei lá, um macarrão. Joga macarrão em inglês. Ah, eu quero comprar um pepino em inglês. O Google vai te contando tudo. Nisso você vai aprendendo já. Então isso é uma forma de você colocar o inglês na sua rotina, porque ao mesmo tempo você já vai estar ali fazendo uma imersão no idioma, como você também vai estar aprendendo novo vocabulário. Eu sou uma pessoa, sou a garota do planner. Gosto de escrever no meu planner as coisas que eu vou fazer pra semana. Inclusive, sou a garota do planner. Eu tenho meu planner aqui, muito bonitinho, com as coisas que eu tenho pra fazer na semana. Então, vou escrever essas coisas todas em inglês. Já aproveita, Ana, não tenho um planner, mas quero fazer isso. Caderno qualquer, você já aproveita, já aprende os dias da semana, porque já joga ali dias da semana em inglês. Já começa ali a aprender, então, Monday. Então, vou lá escrever Monday, vou escrever as coisas que eu tenho pra fazer. Oh, I have to clean my room. What else? I have to study English. Study English for 20 minutes. E você vai escrevendo ali as coisas que você tem que fazer
em inglês, porque já vai ficar gravado na sua mente, porque é uma coisa que você pode fazer todo dia. Então, veja muitas formas de colocar o inglês na rotina. E assim, às vezes eu falo pra algumas pessoas, coloca algum podcast pra você ouvir, mesmo que você não entenda. Mas, Ana, não tenho que estar entendendo. Gente, o idioma, ele tem que começar a fazer sentido na sua cabeça. As palavras, elas têm que parar de ser estranhas aos seus ouvidos. Então, por mais que você não esteja entendendo, deixa de fundo sempre algum vídeo, alguma coisa em inglês rodando, para que quando você for aprender o vocabulário, não fique tão estranho ouvir aquela palavra e falar aquela palavra. Então, essa é a minha segunda dica. Coloque inglês o tempo todo na sua rotina. Outra dica, terceira dica, estude todos os dias. Ana, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço isso, aquilo. Gente, quando eu falo pra você estudar todo dia, eu não tô falando pra você estudar 3 horas. Cara, coloca ali de início pra você, ou mesmo que você tenha tempo, mas você não goste de estudar, coloque ali 15 minutinhos e faça um cronograma de estudos. Eu vou trazer aqui pro canal um vídeo de cronograma de estudos bem completo. Já tem no meu outro canal, só que como esse vai ser 100% em inglês, eu vou trazer um cronograma focado no inglês, tá? Porque lá eu fiz meio que misturado com espanhol, mas eu vou trazer aqui pro canal, então se inscreva e não perca esse vídeo. Então se inscreva pra não perder esse vídeo, mas já faz lá um cronograma. Então, eu tenho só 15 minutos. Então, na segunda-feira, eu vou deixar rolando por 15 minutos um podcast. Já é estudo. Vou ali ouvir. Bom, na terça eu não tô com muito tempo, então sei lá, coloca um vídeo no YouTube de algum vlog da semana de alguém fazendo e assiste aquele vídeo. E na quarta-feira eu vou pegar algum textinho básico, vou pedir pro ChatGPT fazer um texto básico pra mim, em inglês, falando da rotina. E durante esses 15 minutos você foca em aprender esse texto e o vocabulário novo. Então, coloque e comece aos poucos. Não adianta você que não tem o costume de estudar, colocar assim, não, vou estudar 1 hora por dia. Porque o que vai acontecer? Vai chegar na quarta-feira, você não vai conseguir estudar e você já vai desistir. Não consegui hoje? Desisti, não vou mais. Não, começa com pouco. Então, em uma semana estuda 15 minutos, na outra semana você vai lá e estuda 20, na outra você estuda 30 e você vai aumentando aos poucos e vai encaixando na sua rotina da forma que dá. Lembra que qualquer coisa envolvendo inglês é uma forma de estudo. Então, seja ouvir uma música e prestar atenção na letra, é uma forma de estudo também que você pode estar colocando aí, tá? Então, é muito importante que você consiga enxergar isso. E não consegui estudar na terça e na quarta? Não desista, na quinta você volta. Você não precisa esperar chegar segunda-feira de novo. Pare com essa mania. Então, sem medo de estudar. Outra dica que eu tenho aqui pra vocês é também não se comparar, tá? Cada pessoa tem o seu ritmo de estudo, cada pessoa tem sua forma de absorver as coisas, então não se compare que, fulano tá estudando inglês há 3 meses e já tá falando super bem. Bom, mas fulano tem a rotina dele, fulano talvez já tinha o costume de ouvir coisas em inglês, fulano talvez realmente tenha mais facilidade para aprender o idioma, mas não significa que você não vai conseguir. Então é muito importante você ter essa jornada de inglês focada em você, sem se preocupar que fulano faz isso mais rápido, fulano fez aquilo, fulano estuda dessa forma. E também eu já puxo para outra dica. Gente, tem muitas formas de você estudar, tem muitas formas de você aprender alguma coisa. E daí você tem que entender que uma forma que funciona pro seu amigo, talvez não funcione pra você. Então é por isso que, às vezes, em um mês, em cada semana desse mês, você vai estudar de formas diferentes. E tá tudo bem, você tem que estudar até você encontrar uma forma que vai ser prazerosa pra você e que você vai ver que tá absorvendo o conteúdo. Então, eu estudei vocabulário desse jeito, eu não consegui gravar. Ok, tudo bem. Na outra semana você tenta de uma forma diferente. Faz flashcards, faz frases. Então, realmente, você tem que testar rotinas. E outra dica que eu tenho pra vocês é justamente sobre isso que eu falei. Faz flashcard, faz frase. Gente, a melhor forma de você aprender vocabulário, aprender gramática é praticando. Então, vamos supor que você aprendeu ali gramática X no dia tal. Gente, durante a semana, tenta ir fazendo frases com essa gramática. Vai revendo ela e vai fazendo frases. Porque não adianta só você ler um texto e fazer o exercício. Você tem que fazer frase, você tem que falar. É a forma que você vai conseguir gravar as coisas. Então, eu aprendi vocabulário sobre
escola, sobre materiais escolares. Faça várias frases utilizando esses materiais escolares, porque é a forma que você vai gravar. Às vezes ficar só repetindo o vocabulário, ai, aprendi aqui, vou ficar falando. Às vezes não adianta, você realmente tem que colocar dentro de um contexto, até porque quando você coloca dentro de um contexto, também fica muito mais fácil, ok? Gente, eu tenho muitas mais dicas para dar para vocês, mas como esse canal é novo, eu vou meio que separar em alguns outros tipos de vídeos, tá? Mas eu espero que eu tenha já ajudado vocês com elas. Agora sobre... Eita, peraí, relógio. Agora sobre material gratuito, meus amigos, eu estou escrevendo vários e-books para disponibilizar para vocês de estudos de inglês. E eu vou deixar todos aqui na descrição no meu site para vocês estarem conferindo. Como eu falei, eles são gratuitos, então o que eu peço em troca é para você curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo que tá aprendendo. Comentar também vai me ajudar muito, porque deu trabalho para estar fazendo eles e eu, conforme os tempos vão passando, eu também vou fazendo mais gratuitos, misturando com outras coisas que eu gosto. Por exemplo, vai ter aí para vocês, vai ter um aí aprendendo inglês com Lady Gaga. Eu quero fazer no futuro aprendendo inglês, sei lá, com Modern Family, com Friends. Então, é um conteúdo que eu quero trazer para vocês realmente estarem utilizando e aprendendo. E o meu favorito desses que eu vou deixar aqui, que eu fiz já gratuito, se eu não me engano, vai ter uns 3 já para você, uns 4. Mas o meu favorito é um que eu peguei os 15 verbos mais usados no dia a dia. E com esses 15 verbos eu fiz 3 frases, uma no presente, uma no passado e uma no futuro, justamente para vocês verem como eles mudam, como o verbo muda e como a construção da frase muda. Só que eu não só fiz isso com os verbos, não, eu expliquei como que você usa cada tempo verbal no presente, no passado e no futuro. É claro, eu sei que existem outros presentes, eu sei que existem outros passados, mas eu fiz com o básico do básico justamente para você que tá começando. Então não se preocupe, eu não coloquei só o verbo ali e joguei a frase sem explicação, não, tem a explicação certinha. Eu coloquei lá nesse e-book principalmente uma fórmula para você fazer frase. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre essa fórmula para fazer frase, porque para quem tá iniciando ela é riquíssima, é uma que eu já ensinava para meus alunos lá no passado. Até hoje, para os alunos novos que estão iniciando no básico, eu faço isso também, porque é uma fórmula muito basiquinha de tipo sujeito, verbo, complemento. Lá no e-book tu vai ter mais detalhes de como tá utilizando, mas é muito legal porque também vai te ajudar nessa construção de frase que eu falei, que, aprendi o vocabulário? Faz frase. Então é um material gratuito que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bem legal. Tem e-books de todos os tipos e enfim, façam um bom uso. Além desse material gratuito, eu quero trazer para vocês uma lista de gramática, uma lista do que estudar. Nesse vídeo antigo que eu fiz, eu já, tinha deixado essa lista, então se você já viu esse meu vídeo aí pelo YouTube, que agora está privado, você não vai encontrá-lo, mas se você já viu esse vídeo, você sabe que lista é essa, tá? Dito isso, é uma lista básica. É uma lista que eu sigo para ensinar para os meus alunos, mas claro que eu vou adicionando mais coisas. Então, por exemplo, entre uma gramática e outra, eu trago coisas do tipo, preposições, a diferença de how much e how many. Então, eu também vou trazendo mais coisinhas, mas é uma lista básica para você que tá começando, e inclusive eu vou falar para vocês como vocês devem estudar. Bom, eu vou deixar a lista aqui do lado, tá? Então, é uma lista de gramática que você vai usar para estudar. E, Ana, como é que eu vou usar essa lista para estudar? Google. Você vai jogar no Google e no YouTube. Vídeo aula sobre o Simple Present. Ou joga no Google Simple Present, gramática, explicações. Simple Present, exercícios. Então, você vai jogando e vai estudando, tá? A dica que eu dou para você para estar estudando essa listinha é: seleciona 2 semanas para focar na mesma gramática. Ana, 2 semanas não é muito? Sim, mas você quer aprender ou você quer falar com essa gramática? Tem a diferença, tá? Você pode aprender, você pode entender como usar, ok. Mas na hora de falar, você vai estar conseguindo utilizar ela? Você vai lembrar das regrinhas? Por isso eu dou 2 semanas. Então você vai depois sentar, você vai organizar o seu material e vai colocar: nessa semana eu vou só ler. Eu vou ler todos os posts possíveis sobre Simple Present, vou ver todos os vídeos possíveis. Na segunda semana, você coloca em prática tudo que você aprendeu. Então, vai lá, estuda todas as frases, faça frases novas, procure mais vídeos sobre. Então, você vai montar como funciona melhor dentro da sua rotina, tá? É a minha dica, gente. Não precisa seguir. Mas eu acho ela muito eficiente, até porque eu já passei para os meus alunos um cronograma de estudo nesse estilo que realmente ajudou muito eles. Então, enfim, joguei aqui, você vê se você segue ou não. Até porque também não é só essa lista de gramática que existe, você pode
pode seguir outras de outras ordens, fica livre pra você, ok? Meus amigos, eu acho que é isso, então eu acho que eu dei boas dicas aí pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados porque nesse canal eu vou estar lançando vídeo toda terça-feira ao meio-dia. Esse é o primeiro com conteúdo muito rico que eu trouxe pra vocês, mas eu também quero trazer muitos outros conteúdos. Como eu disse na introdução, eu também quero trazer videoaulas, então eu tô preparando outros vídeos bem legais. Pra esse mês de abril já tá pronto todas as coisas que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Que nem eu falei também, os e-books eu quero continuar fazendo, então por isso fique sempre atualizado nos meus sites, na minha página, aqui no canal. E se você tem outras dicas pras pessoas, porque é isso que eu falei, gente, cada pessoa é diferente. Talvez as minhas dicas não... Talvez as minhas dicas não funcionem pra você, mas pode funcionar pro seu amigo. Então, enfim, são tudo questões de testes. Então, se você tem outras dicas aí, eu peço pra você comentar, pra compartilhar com os amiguinhos. E boa sorte nos estudos pra todos vocês, ok? Remember, you are capable of learning English, so don't worry, keep studying it and you will be fine, okay? See you on my next video, okay? Bye bye!